Olá, a gente vai começar agora a segunda parte. No primeiro vídeo, a gente fez uma breve correção, tanto na parte do plano de contas, no saldo inicial, como nos fatos contábeis. Então, a gente passou um pouco a vista, fez algumas correções, falou algumas coisas que iam afetar futuramente as outras atividades, e agora a gente vai passar para a correção do livro diário e do livro razão. A gente vai iniciar aqui pelo livro diário, fiz algumas marcações, ó, tá vendo? Ele manteve o uso da conta analítica. Seria melhor se ele tivesse usado apenas a conta sintética, mercadorias. Aí, fornecedores, tudo ok. Ó, ainda aqui o mesmo erro da conta analítica. Aqui a gente tem o erro da sete, como a gente falou anteriormente. A empresa não tem saldo suficiente no caixa para fazer a aquisição dessa compra, então haveria um problema. Ele também não especificou no fato contábil dele se seria uma compra à vista, no Pix ou no dinheiro. Então, nos deu a possibilidade de fazer essa troca, trocar é, a conta caixa pela conta banco, que tinha saldo suficiente para fazer essa aquisição aqui. E foi isso que fizemos. Marcado aqui. Aqui, depreciação acumulada de imóveis. A conta seria só depreciação acumulada. Aqui a gente já vê uma coisa interessante. Nos fatos contábeis, ele especificou o fato 13 como despesa com tributos. Mas já aqui, como a gente consegue ver, ele colocou despesa com energia elétrica. Então, ele errou lá em cima, mas na hora que passou para o livro diário, ele fez essa correção. Só que no fato 14, ele manteve o erro. Ele já reconheceu no fato 3 a despesa com salário. Então, ele não tinha por que reconhecer novamente essa despesa. Sendo que ele fala aqui no fato 14, ele pagou, ele fala aqui, ó, pagamento do salário do mês. Ele pagou essa despesa que ele tinha. Então, aqui seria debitar em salários a pagar, né? Debitar essa obrigação, e creditar de banco, já que ele fez essa movimentação do banco. Aí a gente vai ver agora o livro diário corrigido, né? Feito pela gente, como seria a forma mais adequada. Porque outro erro que tem aqui, que eu não falei, é que você vê aqui, ó, ele data os fatos, mas ele não colocou nem o saldo inicial no livro diário, que também é necessário você colocar o saldo inicial. Deveria estar aqui, ó, antes da data um, e ele também não adicionou o histórico a esses fatos. Após essa movimentação aqui, ele deveria ter colocado histórico, ele não colocou. Poderia ter colocado aqui, ó, a movimentação da conta de mercadorias e fornecedores, ele debitou mercadorias, creditou fornecedores. Então, foi ah, histórico, é, compra de mercadorias para revenda a prazo. É referente à nota fiscal XXX. Pronto, seria o histórico adequado para esse fato, mas ele não adicionou nenhum histórico em nenhum dos fatos, nenhum dos 14 fatos. Também não colocou o saldo inicial antes, que é importante. Aqui, ó, aqui a gente tem um modelo de livro diário mais adequado para essa atividade. Ó, tá vendo? Data, conta, débito e crédito. Mesma estrutura da atividade aqui. Aqui, ó. Outra coisa que ele também não colocou lá, ele não colocou, ele não especificou a conta. Ele deveria ter colocado aqui do lado, ó, ativo circulante, mercadorias, ativo circulante, fornecedores. Não, não fez isso. Aqui a gente já tem essa correção. Ativo circulante, caixa. Aí, ó, debitou, opa, isso aqui é o saldo inicial, tá vendo aqui, ó? Data, saldo inicial. Logo embaixo a gente tem, ó, histórico, saldo inicial para abertura do exercício contábil. A gente já vem aqui, ó, para primeira data, primeiro fato, lá do nosso exercício. Ativo circulante, mercado, contas envolvidas, ativo circulante, mercadoria, passivo circulante, fornecedor. E aqui a gente já tem um histórico, aquisição de mercadorias a prazo para revenda conforme a nota fiscal XX. Tá vendo? Você, você tem que adicionar um histórico após especificar essas movimentações. E o histórico não é tão difícil de fazer. Você pega o fato contábil, especifica, faz a alteração e adiciona no histórico.
Ó, tá vendo aqui, ó? Especificou a conta de despesa. Aí vamos para 7. Ó, aqui a gente tem o fato contábil número 7, que foi a aquisição do veículo. Como a gente viu na atividade, ele não tinha saldo, então, novamente, ele não tinha saldo no caixa para fazer essa aquisição. Então, a gente já colocou aqui, ó, pago à vista, a gente vai adicionar aqui, ó, no Pix. Vai especificar que foi um pagamento no Pix, já relacionando a conta banco, entendeu? A câmera tá aqui, perdão. A gente já faz esse relacionamento, tá vendo? Não? Eu adicionei isso aqui agora. A gente especificou que foi no Pix, esse pagamento à vista, então a gente consegue especificar que a movimentação foi feita no banco, e o banco tinha saldo para isso. Também fizemos a alteração aqui do 14, porque o 13, ele tinha alterado no livro diário, estava correto, mas o 14 ele manteve como despesa, com salários, sendo que aqui, ó, salários a pagar, porque eu já reconheci a despesa aqui, ó, despesa com salário. No caso, você pode até colocar mais específico, despesa com salários administrativos. Ó, administrativos, que é uma conta sintética. Lembrando, opte sempre pelas contas sintéticas, seja mais específico no seu plano de contas, para você ser mais específico no resto da sua atividade. Então, aqui, ó, salário a pagar, caixa, debitou salário a pagar, creditou no caixa. Aqui, ó, pagamento do salário dos funcionários. Pronto. Essa seria uma forma mais adequada de fazer esse, deixa eu dar um zoom aqui, fazer esse livro diário, tá vendo? Agora vamos voltar para atividade, vamos voltar para o livro Razão agora. Aqui a gente já chega na questão do erro. O erro a gente já começa no caixa, exatamente por causa disso aqui, compra de veículo. Ele fez a compra desse veículo pelo caixa e, ó, ele só teve 3 movimentações devedoras, 8.000, 7.000, 4.000. Deixa eu colocar aqui agora a câmera. E aqui foram todas as movimentações creditadas no caixa. Ele não tinha, tá vendo aqui, ó? Quando ele fez a movimentação, a compra, ele tinha do saldo 13 mil reais. Ele não tinha saldo suficiente para fazer a compra desse veículo aqui, né? Não tinha. Então ficou, ó, negativada a conta dele. Ele não tinha esse saldo. E para finalizar, outro erro é que a conta terminou com 4.500. Negativada 4.500. Como que o aluno me colocou 5.500 no saldo final? De onde ele tirou esses R$ 1.000? Se quando finalizou 4.500 aqui, não teve mais nenhuma movimentação. Tá vendo? Nada foi debitado após o pagamento dos tributos. Então, além de estar errado esse valor final, isso aqui seria incabível no plano de contas. A empresa não pode ficar com isso negativado. A gente passa para banco. O banco finalizou por 22.750. Ele tinha o quê? Ele tinha saldo suficiente para fazer essa aquisição aqui. Então, adicionar veículos. Outro erro de especificação no histórico. Recebimento de quê? Recebimento de pagamento de serviço prestado, recebimento de mercadorias vendidas. Especifica, o histórico você tem que especificar. Então, faltou só isso aqui. Estoque, de novo, trocar para mercadorias, trocar para uma conta sintética. Sai dessa conta analítica. E custo de mercadoria vendida, já foi mais um erro de histórico, novamente. Ele colocou CMV como sendo um histórico. Ele poderia ter colocado custo da baixa da mercadoria revendida, os 4.500. Porque a gente está tratando do estoque, a gente não está tratando do livro diário. Pronto. Ó, isso certo aqui. Aqui, salários a pagar. Fato 14 estava correto aqui nessa conta. A gente viu, isso é bem interessante, aconteceu a mesma coisa com despesa com energia elétrica no livro diário. Ele
Fez errado nos fatos contábeis, corrigiu despesa com energia elétrica no livro diário, e no livro razão ele corrigiu a despesa reconhecida erroneamente no fato 14, ele corrigiu no livro razão, colocou salário a pagar. E capital social, mesma coisa, trocar por capital subscrito, usar sempre contas sintéticas. Pronto, acho que está correto, tá vendo? Corrigiu também despesa com energia elétrica. E eu vou mostrar como seria a forma, né, com as contas corretas, movimentações corretas. Dá um zoom aqui, vou passar para cá. Ó, tá vendo? A gente retirou daqui a aquisição do veículo do caixa, ó, as movimentações bateram, e o caixa terminou com 10.500 no seu saldo final. Tá vendo? Ele não tinha como fazer a aquisição daquele valor. Ele ficaria com negativado com 4.500. Não seria 5.500 também, como ele colocou na atividade, também teve esse errozinho de cálculo. Banco, adicionamos, tá vendo aqui, ó? Adicionamos a aquisição do veículo. 15 mil creditado aqui. Veículo, tá vendo? Ele tinha saldo suficiente aqui para fazer essa aquisição e finalizou com 7.750. Terminou com saldo ainda. Na outra, ele tinha terminado com quanto? Vamos voltar aqui. Outra banca é a segunda. Em 2.750. Tá vendo? Ele tinha saldo suficiente para fazer essa aquisição. Conta clientes, tudo certo. Ó, trocando para uma conta sintética. Importante. Tá, fornecedores, ó, tudo correto. Salários a pagar e capital subscrito, novamente, trocando para uma conta sintética. E é isso que está. Essa seria a forma correta. A gente finaliza aqui a correção do livro do fatos contábeis. A gente corrige também o livro diário e o livro razão. Todas essas tabelas e a correção dos fatos contábeis vão estar no Drive, que vai estar no link do canal. E é isso. Vocês vão ficar agora com a Helena fazendo a apuração no balancete e no ARE. Novamente, ela vai voltar depois, tanto para o livro diário como o livro razão, para fazer as alterações depois de finalizar o ARE. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Espero ter corrigido e ter apresentado de forma correta a atividade. Tchau, tchau.